Boa noite, meus queridos. Que bom estar aqui de volta com vocês. Eu espero que esteja tudo bem nas famílias, com todos, e que a cabecinha esteja boa para a gente colocar nossos estudos cada vez mais em dia. Então, na última aula, que foi na semana passada, nós falamos sobre os tipos de concentrações que a gente pode calcular na hora que a gente prepara uma solução. Então, falamos da concentração comum, que é aquela concentração que é dada em grama por litro. A gente falou que o cálculo dessa concentração é feito através do M1 sobre V, que é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Você vai calcular quantos gramas de soluto existem em cada litro de solução. E a gente falou também sobre a concentração em mol por litro, que é a molaridade, né? Que é a quantidade de mols do soluto, a quantidade de matéria que a gente fala, que é o número de mols do soluto presente em cada litro de solução. Aí nós vimos que existem lá 3 fórmulas diferentes para você calcular, mas que em todos os exercícios, todos eles são possíveis de ser resolvidos pela lógica, pela regrinha de 3, para quem não gosta de fazer por fórmula, tá? Então, o que a tia fez? Eu trouxe hoje algumas atividades do PISM-2, alguns exercícios que caíram em provas anteriores do PISM-2, para a gente dar uma fixada nessa parte da matéria. Então, nós vamos fixar bem isso. Eu vou fazer atividade junto com vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão anotar, que aí na próxima aula, que vai ser ao vivo, a gente vai tirar essas dúvidas. Combinado? Então, podemos começar? Eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer junto. Vamos lá, então. Então, pega sua anotação e vamos lá para a entrada das atividades. Ó, então, primeira atividade. Vamos juntos, pensando. Ó, para um determinado alimento ser considerado light, o mesmo deve apresentar redução mínima de 25% em gordura, proteína ou carboidrato em relação ao convencional. Considerando que um copo de 200 ml de suco de laranja convencional possui 20 gramas de carboidrato, qual é a concentração máxima de carboidrato em grama por litro presente em um copo de 200 ml de suco de laranja light? Então, ó, primeira coisa que o exercício traz, que você tem que prestar atenção, ele tem uma informação aí muito boa. A pessoa, às vezes, acha que o alimento light, ele é sem açúcar, ou ele tem teor reduzido de açúcar. E isso não necessariamente é verdade. O diabético, por exemplo, para o diabético, não serve o alimento light. Ele precisa do alimento diet ou zero, porque aí está relacionado com a porcentagem de açúcar presente no alimento. Você viu ali que no enunciado falou que para ele ser considerado light, ele tem que ter 25% menos de ou gordura, ou proteína, ou carboidrato. Então, necessariamente, não tem que ser carboidrato, não tem que ser açúcar, tá? Então, ele está falando que num copo de suco de 200 ml, convencional, você tem 20 gramas de carboidrato. Ele quer saber a concentração em grama por litro de carboidrato no suco light. Então, vamos voltar para cá. Ele te falou que o volume do copo são 200 ml. Primeiro eu vou fazer do suco convencional, ok? Nesse suco convencional, existe uma massa de 20 gramas de carboidrato. Então, para quem gosta de fazer por fórmula, só fazer um sobre o outro. Vamos fazer pelo raciocínio, ó. Existem 20 gramas de carboidrato em 200 ml de suco convencional. Eu quero saber em 1 litro de suco, em 1000 ml, quantos gramas de carboidrato existem? É o X.
Então, x vai ser, aumentou 5 vezes, vai aumentar 5 vezes. 100 gramas de carboidratos, ok? No suco convencional. Isso quer dizer que o suco light tem 25% menos. 25%, não é 25 dividido por 100? Não é a mesma coisa que 0,25? Então, você vai pegar isso aqui, 20 vezes 0,25. E vai dar o quê? 25 gramas menos. Se ele tem 25 gramas menos, quantos gramas de carboidrato ele tem? Ó, 100 menos 25, ele vai ter 75 gramas de carboidrato por litro, que é a concentração que você está procurando. Tá vendo? Se você for fazer por fórmula, você vai fazer, ó, M1 sobre V. Qual que é a massa? 20. O volume você lembra de passar para litro. 0,2. 20 dividido por 0,2, olha lá, vai dar 100. 100 gramas por litro no suco convencional. O suco light é 25% menos. Então, você vai fazer a mesma conta. 100 menos 25, que vai dar 75 gramas por litro. Ok? Você pode achar das duas maneiras. Os dois raciocínios são considerados corretos. Você só tem que achar o resultado final. Vamos continuar aqui, então. Próxima atividade. Vamos voltar lá para o nosso compartilhamento. Beleza? Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Próximo. Ó, em uma indústria química produtora de ácido sulfúrico, ocorreu um acidente com derramamento de um dos tanques que continha esse ácido. Algumas substâncias podem ser utilizadas para neutralizar o ácido sulfúrico que foi derramado. Dentre as substâncias abaixo, marque aquela que não pode ser utilizada nesse processo de neutralização. Então, meu povo, presta atenção aqui, ó. Ele está falando de neutralização. A gente falou que neutralização ocorre entre ácido e base, certo? Ácido e base. Agora, pode ser que para neutralizar um ácido, eu posso usar, por exemplo, um óxido básico? Sim. Lembra que na última aula de óxidos, a gente falou que o óxido básico em presença de ácido, ele faz as vezes de quê? Da base, não é? Se eu usar um sal básico, eu também posso neutralizar. Então, as suas alternativas ali são, olha, a letra A é uma base. Ela pode ser usada para neutralizar um ácido? Pode. Ah, Patrícia, como que você sabe que ela é uma base? Ó, não terminou com OH? Base termina com OH, a gente falou. A minha segunda alternativa, letra B, também terminou com OH, então também pode ser usado. Na letra C, eu tenho um sal, gente, olha só. Na2CO3. Aí você vai falar, Patrícia, sal não pode. Pode. Você lembra que o ácido mais base forma sal e água? Então, quando esse sal aqui quebra, olha, a parte positiva do sal veio da base. A parte negativa do sal foi herdada do ácido que deu origem a ele. Então, qual base que eu tenho que tem Na na fórmula? A única base que eu tenho que tem Na na fórmula é o NaOH. Certo? E qual ácido que o CO3 forma? Olha lá, se eu tirar o Na aqui e colocar H, ele não vai virar o H2CO3? É o ácido. Então, quando você junta esse ácido e essa base, você forma esse sal. Esse sal é um sal que herdou mais características do ácido ou mais da base? É isso que você tem que saber. Você tem que saber quem é forte e quem é fraco. Então, as bases fortes, gente, isso aqui é importante mais da conta. As bases fortes
são as bases que têm metais da família 1A e 2A. Você tem que saber isso. Então, o Na é da família 1 ou 1A. Então, essa base aqui é uma base forte. Certo? E o ácido, quando ele tem oxigênio, essa matéria é do ano passado, vamos fazer uma revisão. Quando ele tem oxigênio, para você saber se ele é forte, fraco ou moderado, você subtrai o número de O e o número de H. Então, você faz a conta. 3 menos 2 dá 1. Quando dá 1, é moderado. Quando dá 0, é fraco. E se der 2, é forte e 3 é muito forte. Só que nesse caso aqui, o H2CO3 é um ácido fraco. Ele é uma exceção à regra, porque na verdade ele deveria ser moderado. Por que ele é fraco? Porque logo que ele é formado na temperatura ambiente, ele é convertido em água e CO2. Então, ó, H2CO3, tá vendo? Então, logo que ele se forma na temperatura ambiente, ele quebra em água e CO2. Então, por isso que ele é considerado fraco. Então, aqui, vê se vocês entendem. O casamento foi de uma base forte com um ácido fraco para formar esse sal. Então, esse sal ele vai herdar mais características de quem? Da base. Então, ele vai ser um sal, o quê? Básico. Se ele é um sal básico, eu posso usá-lo para neutralizar um ácido. Perfeitamente, tá? A outra opção é o NaCl. Olha o que acontece com o NaCl. Eu vou botar na tela grande para vocês poderem acompanhar melhor. Então, ó, dá uma olhada aqui que eu falei. Quebrei, o Na veio da base NaOH, eu só acrescentei o OH nele. O CO3, eu coloquei 2 Hs por causa da valência dele ser 2, virou H2CO3. Ácido fraco, base forte. Agora, o outro sal que eu tenho é o NaCl. Você vai fazer a mesma coisa com ele, ó. NaCl veio de quem? Quebra. Ele veio do NaOH, que é a base. E aqui, para eu descobrir o ácido, ó, eu tenho que colocar o H. Qual que é a valência do Cl? É 1. Então, ele vai virar o quê? HCl. Aí, o NaOH, a gente já viu que é uma base o quê? Forte. E o HCl? Aí você vai falar, ué, Patrícia, mas ele não tem O para eu fazer a continha de menos, igual você falou. Isso, ele não tem O, ele é um hidrácido. Você lembra que hidrácidos não têm oxigênio? O que acontece com os hidrácidos? Eu só tenho 3 hidrácidos que são fortes. O HCl, o HBr e o HI. Moderado, eu só tenho um, que é o HF. Todos os outros são fracos. Então, isso aqui, gente, infelizmente, não tem outro jeito, tem que memorizar mesmo. Quando ele for um hidrácido, você vai ter que saber quais são os fortes, fracos, moderados, para você poder saber. Esse caso aqui, ele é o quê? Ah, não, Patrícia, esse aqui é um ácido forte. Então, meu povo, o casamento aqui agora foi de uma base forte com um ácido forte. Então, ninguém saiu predominando nada. Então, esse sal aqui é um sal o quê? Neutro. Se ele é um sal neutro, eu posso usar ele para neutralizar um ácido? Não. Então, essa é a alternativa que eu estou procurando. E a letra E que aparece aí, olha, que aparece na sua questão, é o CaO. O CaO, ele não é sal, ele é o quê, gente? Ele é um óxido. Ó, CaO. O que a gente falou dele? Ó, CaO. Ele é um óxido. Esse elemento é um elemento da família 2 ou 2A. Se a gente juntar ele com água, o que isso aqui vai dar? Eu te ensinei lá na aula o seguinte. Entre o Ca, o O e o H, qual é o elemento mais positivo? O Ca. O elemento da família 1 e da família 2
Eles não têm outra valência que não seja o mais 1 e o mais 2. Então, é o CA que tem que vir na frente aqui, ó. Se é o CA que vem na frente, ele vai formar uma base. Então, ele vai formar um CaOH2. Se esse óxido formou uma base, é porque esse óxido ele é considerado um óxido básico. A gente viu isso tem pouquíssimo tempo, 3 aulas. Então, se ele é um óxido básico, eu posso usar para neutralizar um ácido? Posso. Então, beleza. Então, a alternativa correta é a letra D. O NaCl não pode ser utilizado. Ok? Próximo. Ó, calcule a concentração em mol por litro quando 4 litros de uma solução é preparada pela dissolução de cloreto de hidrogênio produzido pelo consumo de 1 mol de gás cloro com concentração suficiente de gás hidrogênio. Então, olha só, a gente tem um grande problema aí, ó. Quais são os dados do exercício? De cara, você lê aí 4 litros. Beleza, então é o seu volume, 4 litros. Aí te deu uma equação. H2 mais Cl2, que formou 2HCl. 2HCl. Ele falou o seguinte, ele quer que você calcule a concentração da solução em mol por litro, quando 4 litros é preparado pela dissolução produzido pelo consumo de 1 mol do gás cloro. O gás cloro é esse aqui. Quando eu uso 1 mol do gás cloro, quantos mols de solução eu consigo produzir? Olha, 2 mols, tá vendo? Isso aqui é o seu produto. Se quer calcular a concentração em mol por litro, deixa daqui. Mol por litro, então, é a molaridade. A gente tem uma fórmula lá que é o número de mols dividido pelo volume. Então, ó, 1 mol de gás cloro produz quantos mols dele? 2. Então, meu número de mols são 2. E o meu volume é quanto? 4 litros. Então, isso aqui vai dar 2 dividido por 4, 0,5 mol por litro. Essa aí foi uma questão aberta que caiu, olha. Era só você mostrar a relação, ó. Você tinha que escrever lá, ó. 1 mol de Cl2 produz 2 mols de HCl. Para explicar por que você está usando esse 2 ali em cima. Quando você for fazer uma questão aberta, você deixa ela bem explicada. Para a pessoa que vai corrigir saber que você realmente sabe aquele conteúdo, tá? Se tiverem dúvida, anota, por favor, tá? Próxima questão. Então, vamos lá, ó. Sabe-se que o coeficiente de solubilidade do nitrato de prata à temperatura ambiente é 260 gramas em 100 ml de água. Assinale a alternativa que apresenta a concentração em mol por litro de uma solução saturada desse sal. Então, ó, vamos lá. Primeiro, vamos tirar os dados que o exercício forneceu. Ele está falando de uma solução de nitrato de prata. Então, é o AgNO3. Ele está te falando que o coeficiente dele são 260 gramas em 100 ml de água. 100 ml de água, ok? Tá. Que apresenta a concentração em mol por litro de uma solução saturada. Então, mol por litro, gente, ó, M1 sobre 1 mol vezes V. Então, a massa que ele me deu, a solução é saturada, então eu tenho que ter 260 gramas. O mol é a massa molar da tabela periódica. Então, você vai lá na tabela e olha as massas atômicas de cada um. A prata é 108, o N é 14,
O O é 16. Vai ser 16 vezes 3, que vai dar 48. Então, somando isso tudo, ó, 12, 20, vão 2, 6, 7, 170 gramas. É o valor desse mol aqui. Então, vou jogar aqui embaixo. 170 vezes o volume, que é 100, que é 0,1. Então, a minha molaridade vai ser 260. 170 vezes 0,1 é só eu andar uma casa para trás. Então, vai ficar 260 dividido por 17. 1 vezes 7, 7 para 16, 9, vai 1. 90 vai dar 5 vezes 7, 35. 45 vão 4. Ok, vírgula 2. 9. 15,2 mol por litro. Então, a resposta vai ser qual alternativa aí? Letra A. Ok? Querem dar uma olhada aqui no quadro? Deixa eu tirar para a gente dar uma olhada, ó. Então, ele me falou que o coeficiente são 260 gramas em 100 ml, então tá tudo misturado lá no 100 ml. Ele me pediu a molaridade, 260 gramas. O mol, eu fiz a conta da tabela periódica, deu 170, joguei aqui. O volume eu passei para litro, 0,1. 260 dividido por 17, foram 15,2 mol por litro. Ok? Se tiver dúvida, anota por gentileza. Continuando, vamos lá. Próximo. A vitamina C, ou ácido ascórbico, está presente em vários sucos de frutas. Um suco de goiaba recém-preparado pode apresentar uma concentração de vitamina C de 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, ó, se você ficar na dúvida, o que é isso? É massa, é volume, é o quê? Olha a unidade. 4,2 vezes 10 a menos 3 é o quê? Ah, Patrícia, é mol por litro. O que é dado em mol por litro, gente? Molaridade. Então, é o M de perninha. Já te deu o M de perninha. Aproximadamente quantos miligramas dessa vitamina encontraremos em um copo de 200 ml desse suco? Então, ó, ele te deu a molaridade, te deu o volume, 200 ml. Está te pedindo a massa. E o detalhe é que ele está te pedindo a massa em miligrama. Então, olha só, vamos juntos. Ele me falou a molaridade, 4,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ele me falou o volume, 200 ml. Deixa eu ver se tem um pincel melhor aqui, porque esse aqui está pedindo, pelo amor de Deus. Deixa eu tirar aqui para a gente acompanhar junto. 200 ml. E ele está me pedindo a massa, detalhe em miligrama, tá? Então, ó, pela fórmula, molaridade, eu quero saber a massa, M1 sobre o mol vezes V. Ele me deu a fórmula da vitamina C, né, gente? Esqueci de pegar lá para a gente ver, ó. Vamos pegar a fórmula da vitamina C. É o C6H10O6. Ah, Patrícia, por que precisa dela? Ué, precisa dela para a gente achar esse mol aqui da tabela, ó. Então, o C é 12 vezes 6. O H é 1 vezes 10. E o O, 16 vezes 6. Então, vai ficar 72 mais 10 mais 96. Somando tudo, vai dar 8, 10, 17. 178 gramas. É o valor do mol. Então, vou substituir, ó. Molaridade, ele me deu 4,2 vezes 10 a menos 3. A massa, eu quero descobrir. O mol da tabela
tabela são 178. O volume, 200 ml, que você não vai esquecer que é obrigatório passar para litro. Então, eu vou usar 0,2 litros. Então, o que isso aqui vai dar? Vamos multiplicar em x, ó. M1 é igual. Deixa a potência. A matemática não tem dente, não, mas ela pode. Deixa a potência para o final. Multiplica. 0,2, ó. 178 vezes 0,2. 16, 14, 15, vai. 1, 3. 1 a casa. 35,6. Vezes 4,2, ó. 35,3 vezes 6,4,2. 2 vezes 6, 12, 10, 11, vai 1, 6, 7. 24, vão 2, 20, 22, vão 2, 12, 14. 2, 5, 9, 4, 1. Duas casas depois da vírgula. 149,52 gramas. Só que ele quer a resposta. Ah, tem o 10 menos 3. Desculpa. Esqueci aqui, ó. 149,52 vezes 10 a menos 3. Aí você lembra desse 10 menos 3 aqui, ó. Gramas. Ok? Aí você precisa passar de grama para miligrama. Como que passa, gente? Ó, grama para miligrama multiplica por 1000. 1000 não é 10 ao cubo? Então, a minha massa vai ficar 149,52 vezes 10 a menos 3 vezes 1000, que é 10 ao cubo. Ó, cortei. O que vai dar? 149,5 miligramas. Vamos ver se tem essa opção lá, ó. Ah lá, 149. Aproximadamente que ele coloca lá em cima. A resposta aproximada é a letra B. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Estou tentando fazer o melhor possível. Qualquer coisa, anote aí, que a gente volta nele. Tá? Esse exercício aí eu nem consegui achar ele em outro lugar que não fosse em PDF. Eu copiei a própria prova e coloquei aí, ó. Vamos analisar ele agora. Ó, ele está falando do ibuprofeno. Muita gente aí já deve ter tomado ibuprofeno para febre, né? Para dor. Então, ó, vamos ler. O ibuprofeno C13H18O2 é um fármaco bem conhecido e amplamente utilizado, pertencente à classe dos anti-inflamatórios não esteroidais. Cerca de 90% do ibuprofeno ministrado diariamente é excretado pela urina. Sabendo que um paciente ingeriu cerca de 2.400 miligramas de ibuprofeno por dia, qual a concentração em mol por litro desse fármaco presente na urina de 24 horas, cujo volume total foi de aproximadamente 2 litros? Então, vamos lá. A fórmula do ibuprofeno, C13H18IO2, certo? Tá. Ele falou que por dia sai na urina 90% do que a pessoa tomou. Ele falou que essa pessoa aí tomou 2.400 miligramas. Então, ó, se saiu 90%, 0,9. 9 vezes 4, 36, vão 3, 18, 21. Uma casa. Então, ó, foi eliminado na urina dele 2.160 miligramas, dos 2.400. Ele quer saber em mol por litro. Então, isso aqui que eu descobri é a massa de ibuprofeno que foi eliminado na urina. Deixa eu tirar daqui para vocês acompanharem. Então, olha só, a fórmula do ibuprofeno é essa. A pessoa tomou por dia 2.400 miligramas e desse 2.400, 90% foi eliminado na urina, que são 2.160 miligramas.
O volume da urina foram 2 litros nesse dia que a pessoa recolheu. Ele quer saber a concentração em mol por litro. Então, ó, massa sobre o mol vezes o volume. A massa tá em miligrama, tem que passar para grama. Ó, anda 3 casas. 1, 2, 3. 2,16 gramas. O mol, a gente tem que descobrir, ó, o C. 12 vezes 13. O H é 1 vezes 18. E o O é 16 vezes 2. Então, vai ficar, ó, 144, 156, mais 18, mais 32. 10, 16, vai 1, 4, 5, 10. 206 gramas. É o mol. Vezes o volume de 2 litros. Vamos conferir aqui, ó. 10, 16, vai 1, 4, 5, 10, 206. Isso mesmo. Então, vai ficar 2,16 dividido por 412. Vamos fazer essa conta. Todo mundo sabe fazer conta, gente? Faz parte do processo, hein? Às vezes você chega até aqui e não sabe achar o resultado final. Pelo amor de Deus, hein? Dá tempo de aprender ainda, ó. 2 casas. Cortou a vírgula. 216 dividido por 441.200. Não dá. 0,0. 21.600 ainda não dá. Mais um 0. 216 mil dá, ó. Vai dar 5. 5 vezes nada, nada. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada, vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes 4, 20. Para 21, 1. Sobrou 10 mil. 100 vai dar 2. Então, vai dar aproximadamente isso aqui, ó. 0,0052. A gente tem que ver se a resposta está em notação científica. Vamos voltar lá para a gente dar uma olhadinha se a resposta está em notação científica. Tá, ó. Então, vamos andar com essa vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Vai ficar 5,2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, ó, recapitulando, 2.400 miligramas, 90%, 2.160 miligramas, 2 litros. Achei o mol multiplicando a quantidade pelas massas atômicas. Joguei na fórmula, ó. Peguei o miligrama, transformei para grama, peguei o mol da tabela vezes o volume e dividi. Tá? Então, a resposta correta é a letra E. E, para a gente finalizar, a última questão, ó, analise as reações químicas de alguns óxidos presentes na atmosfera e marque a alternativa que descreve a qual processo de poluição ambiental elas estão relacionadas. Então, olha só. Você tem lá o óxido NO2, que com água ele formou 2 ácidos. Depois você tem o CO2, que com água formou o H2CO3. Você tem o SO2, que com água formou o H2SO3. Você viu que nos 3 casos foram formados quem? Ácidos. Eu chamei a atenção de vocês quando eu dei essa aula. Quando o óxido está na atmosfera, na poluição, vem a água da chuva. Qual que é o processo que a gente está falando? Chuva ácida. Abra seus olhos. Essa questão foi tirada de prova. Ela é muito cobrada. Tá? Então, ó, nós fizemos aí algumas questões que abordam pontos que são muito importantes. Anotem no caderninho de vocês as dúvidas e na próxima aula ao vivo a gente tira todas elas. Combinado? Beijo grande. Fiquem com Deus. Bons estudos.